Oi pessoal, eu sou a Gabriela, o meu grupo é composto pela Ana Gabriela Siqueira, pela Maria Eduarda Fidelis e pela Marina Tesorito. Hoje vamos estudar dois distúrbios hematológicos importantes, a púrpura trombocitopênica trombótica, a PTT, e a púrpura trombocitopênica imune, a PTI. Apesar dos nomes parecidos, essas condições possuem causas, mecanismos e tratamentos bastante distintos. Ambas envolvem queda na contagem de plaquetas e risco elevado de complicações, como hemorragias ou tromboses. Vamos entender em detalhes como cada uma dessas doenças se manifesta, suas causas, como podemos diagnosticá-las e principalmente como tratamos e prevenimos as complicações. Vamos iniciar agora abordando um pouquinho dos conceitos das duas. A púrpura trombocitopênica trombótica é um distúrbio sério que envolve a formação de pequenos coágulos sanguíneos por todo o corpo, que bloqueiam o fluxo de sangue para órgãos vitais, como o cérebro, o coração e os rins. Já a púrpura trombocitopênica imune, a PTI, é um distúrbio hemorrágico causado pela diminuição do número de plaquetas que ocorre em uma pessoa que não tem outro distúrbio que afeta as plaquetas. Na PTI, o sistema imunológico produz anticorpos e as próprias plaquetas das pessoas as destroem. Agora, a gente colocou aqui uma imagem para vocês de um exemplo de um esfregaço sanguíneo de uma pessoa normal e uma pessoa com a doença. A gente pode notar a presença de plaquetas na pessoa normal e já na pessoa com a doença, a escassez dessa plaqueta. Aqui fica a diferença das duas para vocês. Agora, eu vou abordar um pouquinho para vocês sobre a etiologia da púrpura trombocitopênica trombótica. Ela é causada pela deficiência grave de uma enzima muito importante, que é a ADAMTS13, em que ela se encontra num número menor de 10% da atividade normal, ou seja, ela não exerce a sua atividade como ela deveria. E essa enzima ela é responsável por criar múltiplos do fator de von Willebrand, que é o VWF. A deficiência ela pode ser adquirida, que é a forma mais comum, por autoanticorpos contra essa enzima, ou de forma hereditária, que é a síndrome de Usher-Schammon, que é a mutação recessiva no gene da enzima. O acúmulo desses múltiplos leva à formação de trombos plaquetários, e aqui a gente colocou os fatores de risco, que são o sexo feminino, o uso de demospressina e a gestação. Pode simular pré-eclâmpsia e eclâmpsia grave. Aqui a gente trouxe para vocês uma imagem para conseguirmos explicar melhor um pouquinho sobre a etiologia da púrpura trombocitopênica trombótica. O que essa imagem mostra pra gente, afinal? A imagem ela faz uma comparação. Do lado A é o organismo de uma pessoa saudável, comparando com uma de um paciente com a púrpura trombocitopênica trombótica, a PTT, do lado B, focando na ação da enzima que eu acabei de falar para vocês, a ADAMTS13, e sua relação com o fator de von Willebrand, que participa da coagulação sanguínea. No lado 1, a gente consegue ver as células endoteliais, as que revestem os vasos sanguíneos, que liberam os múltiplos grandes do fator de von Willebrand. O papel da enzima é quebrar esses múltiplos grandes em pedaços menores. Isso é importante, pois esses múltiplos muito grandes são hiperativos e podem causar uma coagulação indesejada. Quando a enzima funciona normalmente, ela corta os múltiplos do fator e impede que as plaquetas se agreguem à toa. Como resultado, o fluxo sanguíneo normal e a coagulação apenas quando necessário, por exemplo, em um corte. Já do lado B, a gente percebe o paciente com a púrpura trombocitopênica trombótica. A pessoa tem a falta ou defeito na enzima ADAMTS13. Como a enzima não funciona, os múltiplos grandes do fator eles permanecem inteiros, circulando no sangue. Esses múltiplos gigantes têm uma forte capacidade de ligar plaquetas, mesmo sem lesão nos vasos. Isso acaba provocando sérios fatores, como a formação de pequenos coágulos nos vasos, os trombos,
consumo exagerado de plaquetas, levando à trombocitopenia e o número de plaquetas baixas. Possíveis danos a órgãos por obstrução dos vasos pequenos. Qual é o resultado? O paciente ele desenvolve a púrpura trombocitopênica trombótica, a PTT, uma doença infelizmente grave. Ou seja, uma dica para a gente conseguir lembrar certinho. A enzima ADAMST13 é a tesoura, como se fosse uma tesoura que corta o fator de von Willebrand. Sem ela, esse fator vira uma cola descontrolada entre as plaquetas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a etiologia da púrpura trombocitopênica imune. As plaquetas, elas são criadas na nossa medula óssea. Eles ajudam as células sanguíneas a se aderirem umas às outras. E as proteínas a selar e curar as feridas e os cortes. Mas quando os níveis de plaquetas estão baixos, como acontece com a PTI, a púrpura trombocitopênica imune, leva muito mais tempo para que as feridas possam se cicatrizar e também parar o sangramento. Os níveis de plaquetas são baixos com a púrpura trombocitopênica imune, porque com esse distúrbio imunológico, os anticorpos do sistema imunológico atacam e destroem as plaquetas. Não se sabe ao certo o que causa a púrpura trombocitopênica imune, mas múltiplos fatores que provavelmente estão envolvidos, tais como as infecções ou certos medicamentos. Alguns casos aparecem após uma infecção viral ou bacteriana, imunizações, exposição a alguma toxina ou em associação com outra doença, tal como lúpus, HIV. A púrpura trombocitopênica imune geralmente não é considerada uma doença que pode ser transmitida de uma geração para outra. Décadas e décadas de estudos da resposta imune nos proporcionam o entendimento de que o corpo pode reagir de forma exacerbada após uma infecção e produzir anticorpos que se ligam às plaquetas, marcando-as como estranhas. Essas plaquetas são, então, rapidamente removidas. Oi, pessoal! Eu sou a segunda integrante do grupo, Marina Pesolito, e vou dar continuidade no nosso trabalho falando sobre a classificação e nomenclatura da púrpura trombocitopênica. O nome púrpura, né, o que ele significa? Que manchas ou hematomas, geralmente é aquela cor vermelha, roxa ou até mesmo preta, se formam na nossa pele quando a gente bate em algum lugar ou algo do tipo. Então acabam surgindo na nossa pele. E trombocitopênica, né, a nomenclatura trombocitopênica, significa que a contagem de plaquetas do nosso organismo está baixa. E trombótica significa que se formaram coágulos sanguíneos na nossa pele. A púrpura trombocitopênica trombótica, que é a PTT, como a Gabriela já tinha falado anteriormente, é um distúrbio raro no qual muitos coágulos sanguíneos, que são pequenos, né, formando trombos, se formam de forma súbita por todo o corpo. E isso está relacionado à síndrome hemolítica urêmica, que é o SHU. Mas o que acontece? Ela tem a mais probabilidade de ocorrer em adultos do que a SHU, que ocorre com mais frequência. As plaquetas também são consumidas dentro de múltiplos e pequenos trombos, que contribuem claramente para a trombocitopenia. Vários órgãos desenvolvem trombos compostos de plaquetas e pelo fator de von Willebrand, localizados principalmente nas junções arteriocapilares, descritos como microangiopatia trombótica. E é particularmente possível que o cérebro, o trato gastrointestinal e os rins sejam afetados, embora o envolvimento renal esteja frequentemente presente na biópsia, caso seja pedido pelo médico, óbvio. A lesão renal aguda, grave, é rara, e diferentemente do que ocorre na síndrome hemolítico-urêmica. E os microtrombos, eles não incluem eritrócitos ou fibrinas, diferentes dos trombos na coagulação intravascular disseminada, e não apresentam também a infiltração granulocítica das paredes dos vasos, que é uma característica da doença da vasculite. Então, trombos de grandes vasos são incomuns. A trombocitopenia imune, ela é um distúrbio no qual anticorpos se formam e destroem as plaquetas do nosso corpo.
As plaquetas, para contextualizar vocês, as plaquetas são células que são fabricadas na nossa medula óssea e circulam na nossa corrente sanguínea, que ajudam o sangue a coagular. O nosso sangue, ele tem, normalmente, entre 140 mil e 440 mil plaquetas por microlitro. Só que quando a contagem de plaquetas cai para menos de 50 mil plaquetas por microlitro de sangue, pode acabar ocorrendo hemorragia, mesmo após lesões relativamente menores. O risco mais grave de hemorragia geralmente não ocorre até a contagem de plaquetas cair para menos de 10 mil a 20 mil plaquetas por microlitro de sangue. Nesses níveis tão baixos, pode ocorrer hemorragias, sem nenhuma lesão reconhecida. Então, não se sabe por que os anticorpos são formados, contudo em crianças. A PTI muitas vezes ocorre após uma infecção viral. Embora a medula óssea possa aumentar a produção de plaquetas para tentar compensar a sua destruição, geralmente a oferta não consegue compensar essa demanda que exige do nosso organismo. Os anticorpos que estão destruindo as plaquetas também atacam a nossa medula, que vão reduzir a produção de plaquetas. Então, a PTI em crianças costumam se resolver espontaneamente e não duram muito tempo, que no caso tornando-se crônica, com a mesma frequência que nós adultos. Em adultos, a PTI é mais frequente a crônica e não se resolve espontaneamente com a mesma frequência que em crianças. Bom, aqui, como eu falei, esse slide mostra os valores de referência das nossas plaquetas. Então, que no caso elas são produzidas pela medula óssea e circulam na corrente sanguínea, ajudando o sangue nosso a coagular. Olá a todos, eu sou a Maria Eduarda, sou a terceira integrante do grupo. E agora, vamos falar um pouquinho para vocês sobre os achados laboratoriais, entre duas condições hematológicas importantes: a púrpura trombocitopênica trombótica, que é a PTT, e a púrpura tuberocitopênica imune, que é a PTI. Apesar de ambos cursarem com plaquetonomia, o mecanismo, evolução e achados laboratoriais são muito distintos. Aqui a gente trouxe o exame para vocês. Em relação às plaquetas, as duas apresentam as plaquetas muito baixas, mas por razões diferentes. Na PTT, além da trombocitopenia, temos anemia hemolítica microangiopática, causada pela destruição mecânica das hemácias nos microvasos. Já na PTI, as hemácias estão normais, pois o problema é autoimune, focado exclusivamente nas plaquetas. Agora, sobre o esfregaço do sangue, no esfregaço da PTT, a gente observa os esquitócitos, que são fragmentos de hemácias rompidas, confirmando a hemólise microangiopática. Na PTI, o esfregaço é normal, sem sinal de hemólise. Agora, em relação aos marcadores da hemólise, já na PTT, a gente tem elevação de marcadores como o LHD, que está elevado devido à destruição celular, a bilirrubina indireta elevada também, pois é um subproduto da quebra das hemácias, e a aptoglobina está baixa, pois se liga à hemoglobina livre liberada na hemólise. Esses marcadores estão normais na PTI, já que não há destruição dessa hemácia. Agora, em relação aos combos direto, o teste combo direto é negativo em ambas as doenças. Isso ajuda a excluir causas autoimunes de anemia hemolítica. Como a anemia hemolítica autoimune, que seria combis positiva. Agora, o teste de Adams 13, que é a enzima e o tempo de coagulação, um ponto-chave que a gente tem da PTT é que a atividade da enzima Adams 13 é geralmente abaixo de 10%. Essa deficiência leva à formação de trombos agregados de plaqueta. Na PTI, Adams 13 é normal. Já os tempos de coagulação de TP e TPA estão normais em ambas, o que ajuda a diferenciar a coagulação intravascular e disseminada. Agora, em relação aos reticulócitos e creatinina, na PTT, há aumento desses reticulócitos, indicando que a medula óssea está tentando compensar a hemólise. A creatinina também pode estar aumentada nos casos mais graves, que indica lesão renal, frequentemente causadas pelos microtombos. Na PTI, tanto os reticulócitos quanto a creatinina estão normais, pois não há hemólise nem lesão renal. Agora, para concluir, resumindo para vocês,
Nos ambos casos tem a plaquetopenia. Na PTT, apresenta um quadro mais graves, com hemólise, difusão renal e esquistoces no esfregáceo. Agora, a PTI é uma condição autoimune isolada das plaquetas, sem sinais de destruição de hemácias ou algum comprometimento renal. Aqui, nesse slide, a gente trouxe a classificação macroscópica da PTT. Nesse slide, observamos uma imagem de uma tomografia computadorizada de um crânio de um paciente que possui a PTT. Esse exame evidencia alterações neurológicas importantes que podem estar presentes em formas graves da doença. A tomografia ela revela 2 áreas de hemorragia intracraniana nas regiões frontoparietais, sendo uma delas visivelmente maior. A legenda abaixo aqui que fala que o TC de um crânio do paciente demonstrando a maior 2 hemorragias frontoparietais. Confirma isso pra gente, né? Essas áreas de coloração mais claras representam um sangramento dentro de um parênquima cerebral. Aqui agora a gente trouxe a classificação microscópica da PTT. Podemos ver uma imagem de um esfregáceo sanguíneo corado, mostrando diversas hemácias. Entre essas células, conseguimos observar hemácias fragmentadas, que também chamamos de esquitócitos, indicados aqui pelas células pretas. Esses fragmentos são característicos de anemia hemolítica microangiopática, que ocorre na PTT. Nesse slide, observamos a apresentação macroscópica da PTI, ou seja, os sinais que são visíveis a olho nu na pele do paciente. Na imagem à esquerda, mostra o hematoma extenso, enquanto da direita mostra diversos pontos vermelhos, conhecidos como petequias. As petequias são pequenos pontos vermelhos ou roxos, geralmente menores que 2 nanômetros, que desaparecem à pressão. Elas ocorrem devido ao extravasamento de sangue por baixo da pele, resultando direto da redução acentuada de plaquetas no sangue. São manifestações clássicas da PTI e refletem um risco aumentado de sangramento do paciente. É importante destacar que, embora as petequias sejam mais comuns, os pacientes também podem apresentar equimoses, que são manchas roxas maiores, como na imagem da esquerda, ou púrpuras, que são lesões um pouco maiores que as petequias. Essas lesões costumam aparecer inicialmente nos membros inferiores, devido a maior pressão hidrostática, mas pode se disseminar. Portanto, a avaliação clínica da pele é essencial para levantar suspeita do diagnóstico de PTI, especialmente em pacientes com queixas de sangramento ou histórico recente de infecções virais. Nesse slide, observamos uma imagem microscópica de um paciente que possui a púrpura trombocitopênica imune ou PTI. Destacamos aqui a presença de plaquetas grandes, indicadas pelas setas, e essas plaquetas aumentadas de tamanho são uma característica típica da TPI e refletem a produção aumentada de plaquetas jovens pela medula óssea, como uma tentativa do organismo de compensar a destruição periférica dessas células. Na PTI, o sistema imune ataca e destrói as plaquetas, e em resposta, o corpo libera plaquetas imaturas, que são maiores e ainda funcionalmente ativas. Essas características podem ser observadas ao microscópio, como mostrado na imagem. Essa análise microscópica é uma ferramenta complementar importante no diagnóstico da PTI, ajudando a diferenciar de outras causas de trombocitopenia. Oi, gente, eu sou a 4ª integrante do grupo, me chamo Ana Gabriela, e eu vou falar sobre as consequências da PTT. Na púrpura trombocitopênica trombótica, PTT, os sintomas se desenvolvem repentinamente. Os sintomas da PTT são bastante distintos dos sintomas da maioria das outras formas de trombocitopenia. Na PTT, os pequenos coágulos sanguíneos que se formam, consumindo plaquetas, causam um amplo conjunto de sintomas e complicações, sendo que alguns deles podem representar risco à vida. Os sintomas que resultam de coágulos no cérebro podem incluir dor de cabeça, confusão, convulsões e coma. Os sintomas que resultam dos coágulos no cérebro podem ir e vir e sua gravidade pode variar. Os sintomas resultantes de coágulos em outros lugares do corpo incluem ritmos cardíacos anormais, sangue na urina e dores abdominais. Gente, continuando então falando sobre as consequências da PTT,
é possível, falar que a lesão endotelial ela é comum e que as cepas soltas das plaquetas e fibrina são depositadas em múltiplos pequenos vasos e danificam a passagem de plaquetas e eritrócitos, causando trombocitopenia e anemias significativas, anemia hemolíptica microangiopática. E as plaquetas também são consumidas dentro de múltiplos pequenos trombos, contribuindo para a trombocitopenia. Essa imagem que a gente colocou aqui no slide para representar, a gente consegue ver nela a formação progressiva dos trombos dentro dos vasos. Portanto, além da baixa contagem de plaquetas, a PT também compromete a oxigenação tecidual por reduzir a quantidade e a massas funcionais. Agora, a gente vai falar sobre as consequências da PTI. Em algumas pessoas, a trombocitopenia imune ela não causa sintomas. Em outras, os sintomas do sangramento podem surgir repentinamente ou gradativamente. Na PTI crônica, a fadiga é comum. Hemorragia na pele pode ser o primeiro sinal de uma baixa contagem de plaquetas. Muitos pontos diminutos, geralmente vermelhos ou roxos, denominados paléquias, costumam aparecer na pele da parte inferior das pernas e lesões pequenas podem causar hematomas pretos e azulados, equimoses ou púrpura. As gengivas podem sangrar e pode aparecer sangue nas fezes ou na urina. Os períodos menstruais ou hemorragias nasais podem ser incomumente intensos. Pode ser difícil interromper a hemorragia. Gente, continuando falando sobre as consequências da PTI, a gente pode falar que a hemorragia ela se agrava à medida que o número de plaquetas se reduz. As pessoas com escassez de plaquetas podem perder grandes quantidades de sangue no trato digestivo ou, em casos raros, sofrer hemorragias cerebrais com risco à vida, apesar de não terem sofrido nenhuma lesão. Dor de cabeça e outros sintomas do sistema nervoso podem ocorrer com sangramento no cérebro. Bom, gente, agora que a gente já finalizou um pouquinho da nossa explicação sobre a púrpura trombocitopênica, a gente trouxe um pouquinho para vocês um artigo da Cielo e eu vou estar abordando um pouquinho dele com vocês. Eu vou fazer a introdução, igual a gente tem no artigo, vai retomar e às vezes até repetir um pouco das coisas que a gente falou, mas vamos lá. A púrpura trombocitopênica trombótica, PTT, é uma doença rara e fatal que deve ser diagnosticada e tratada prontamente a fim de se obter melhor resposta terapêutica. A incidência aproximada é de 3,7 casos para 1 milhão de habitantes. As mulheres são mais frequentemente afetadas do que os homens, com uma incidência quase 2 vezes superior. Clinicamente, ela se caracteriza por uma pêntade clássica constituída por anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopênica, alterações neurológicas, insuficiência renal e febre. Esses sintomas estão relacionados à presença de trombos ricos em plaquetas e o fator de von Willebrand na microvasculatura do organismo e associados, na maioria das vezes, com a deficiência funcional da enzima da ADAM-MTS13. Uma metaloprotease plasmática, que, como eu expliquei para vocês lá no começo, ela é clivadora do fator de von Willebrand. E a deficiência dessa enzima ela pode ser congênita, secundária à mutação do gene dessa enzima, na forma rara denominada síndrome de Wisp-Chiomon, ou mais comumente devido à presença de autoanticorpos circulantes anti dessa enzima. O artigo ele traz um pouquinho pra gente que o uso de das plasmasferases diminuiu a mortalidade da PTT de 90% para 10%, uma grande diferença. De 10, eu errei, gente, desculpa, mas foi de 10 a 30%, devido à correção da deficiência dessa enzima, bem como a remoção de autoanticorpos patogênicos e citocinas endoteliais estimulantes. Porém, em casos agudos, graves, refratários ou quando há recaídas terapêuticas adicionais, tais como corticoides e esteroides, ciclofosfamida, azotioprina, imoglobinas em altas doses e esplenectomia podem ser necessárias. Tendo
Tendo em vista em que muitos casos de PTT idiopática, na verdade, apresentam uma etiologia autoimune, novos tratamentos imunossupressores podem ser efetivos na remissão da doença, evitando a plasmaferases a longo prazo e diminuindo a morbidade e mortalidade da doença. Apresentamos agora um caso da PTT aguda grave com plasmaferase e rituximab. O artigo nos trouxe o caso de um paciente do sexo feminino de 44 anos, internada na CTI, com quadro grave de anemia hemolítica microangiopática, icterícia, febre, convulsões seguidas por coma e choque hipovolêmico. Seus familiares relataram que, há 20 dias, ela havia apresentado dores nas articulações do joelho e lesões eritematosas em pernas e tronco. Na ocasião, apresentou FAN positivo, 1/160. Uma semana antes da internação, notaram-se alterações no comportamento dessa paciente. A paciente chegou com sinais graves, que a hemoglobina muito baixa, de 5,1 gramas por decilitro, plaquetas muito baixas, 37 vezes 10 a nona por litro, DHL muito alta, indicando destruição das células do sangue. Os esquizócitos no sangue, que são pedacinhos das hemácias quebradas, sinal de hemólise, a destruição dos glóbulos vermelhos, e ela foi diagnosticada com a PTT. No tratamento inicial, usaram metilprednisolona, um corticoide forte, durante 3 dias. Começaram plasmaferase diária, que é a troca do plasma do sangue por plasma saudável, e depois de 2 sessões, as plaquetas subiram para 95, a DHL caiu para 2.199, que é 2.199 IU/I por litro, e teve uma melhora neurológica. E aí, depois houve uma piora após 5 sessões. O DHL subiu muito e o ALT e o AST, que são as enzimas dos fígados, subiram bastante, e as plaquetas caíram de novo. Então, gente, agora eu tinha dado uma introdução para vocês sobre o artigo, mas vamos fazer uma discussão, sobre ele. Em casos de PTT refratária, a plasmaferase, ou seja, quando o tratamento padrão com a troca de plasma e corticoide não funciona totalmente, outras terapias vêm sendo utilizadas para reduzir a mortalidade e complicação. No caso apresentado, a combinação precoce de rituximab com a plasmaferase, usando o plasma pobre em crioprecipitado, foi eficaz para alcançar a remissão completa e duradoura da paciente. A PTT refratária é definida pela persistência da plaquetopenia, que é as plaquetas abaixo de 150.000, ou DHL alto, após 7 sessões diárias de plasmaferase. Fatores como o início tardio do tratamento, como a creatina elevada, aumentam o risco da falha. Nesses casos graves, é indicado um tratamento mais agressivo, com o uso de plasma com menos fator de von Willebrand, plasma pobre em crioprecipitado, ou a intensificação da plasmaferase, que é dobrar o volume ou fazer a cada 12 horas. Embora essa última medida seja empírica e reservada para o risco iminente de morte. A paciente do caso do artigo, que chegou em coma e piorou após 5 sessões de plasmaferase e corticoide, passou então a receber o rituximab e plasma pobre em crioprecipitado. A resposta foi excelente. Estudos com o rituximab mostram benefícios com cerca de 93% dos pacientes, embora poucos casos tenham usado esse medicamento já no primeiro episódio agudo. Em um estudo citado, todos os pacientes tratados com 4 doses semanais de rituximab entraram em remissão entre 5 e 14 dias após a última dose. Embora exista a preocupação de que a plasmaferase remove o rituximab do corpo, não há dados suficientes sobre isso. Por segurança, recomenda-se aplicar o rituximab com o maior intervalo possível antes da primeira sessão de plasmaferase, mas se não for possível, o procedimento pode ser feito mesmo assim.
Antes de ser diagnosticada com a PTT, a paciente teve sintomas que sugeriram a lúpus, uma possível causa secundária da PTT, mas o diagnóstico foi descartado após a avaliação clínica e a ausência de sinais após a remissão. Por isso, o caso foi considerado como a PTT autoimune primária. Uma limitação do caso foi não conseguir medir a atividade da enzima, nem os anticorpos contra ela, o que ajudaria a prevenir recaídas. Estudos mostram que pacientes em remissão geralmente recuperam a atividade da enzima em semanas após o tratamento de rituximab B, que age por cerca de 6 a 9 meses. Monitorar essa enzima e os anticorpos seria útil para detectar recaídas precoces e planejar a manutenção do tratamento. Em conclusão, o uso do rituximab B associado à plasmaferase com o plasma pobre em crioprecipitado foi decisivo para a recuperação completa da paciente. No entanto, ainda são necessários mais estudos clínicos para definir as melhoras estratégicas de tratamento e o papel do rituximab B como a primeira linha na PTT. Bom, gente, obrigada. A gente espera que tenha sido enriquecedor e que tenha agregado muito conhecimento. Obrigada!